Olá, tudo bem com você? Como você está? Começando aqui mais um vídeo, sim, no nosso TikTok. Eu tô aqui para meditar com você nessa hora aqui especial. Como é que você está? Você já parou para imaginar algo assim, ó? Presta atenção. Quantos discípulos Jesus tinha? Hã? Vem na cabeça 12, não é? Não, 12. É 12 discípulos, não. Ele tinha muito mais de 12. Lá em Atos vai falar que é 500 discípulos. Lá em Lucas vai falar que Jesus manda 70 discípulos para fazer a obra. Sim, 70 discípulos saem para pregar, para evangelizar, trazer cura, libertação. E ele se alegrou, Jesus. Se alegrou porque quando ele chega, Senhor, pelo teu nome nós expulsamos demônios, pelo teu nome curamos enfermos. Olha que legal. Só que o que me chama a atenção, que, presta atenção, todos só conhecem 12, não é? 12 discípulos. Não lembra dos 70, dos 500 que viram a ressurreição de Cristo. Pode ver que lá em Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso, que havia 500 testemunhas. Jesus ressuscita e aparece para 500 pessoas. Aquelas pessoas são seus discípulos. Mas eu me peguei assim. Eu quero fazer a parte de que tipos de discípulos? Eu quero estar na multidão dos 500? Eu quero estar entre os 70 fazendo a obra de Deus? Ou entre os 12? Ou entre os 3 discípulos? Presta atenção. Qual eram os 3 discípulos mais apegados com Cristo, onde ele ia? Eles iam. Por exemplo, no Monte da Transfiguração. Não foram para todos. Foi para um 3. Dos 12, 9 não puderam ver o quê? A transfiguração de Cristo no monte. Ali com Elias e Moisés. Presta atenção. De quem você vai fazer parte? Dos 3 discípulos que têm intimidade com o Santo dos Santos? Ou você é daqueles que estão entre os 70, que está ali firme na obra? Ou entre os 12, a base do ministério de alguém? Você percebeu isso? Sabe? Presta atenção. Até quando Jesus ia ser traído. Será que nenhum dos discípulos sabiam que Jesus, quem ia trair Jesus? Sabia. João, presta atenção lá em João, capítulo 13. Quando Jesus está preditando a sua morte, desde a hora que ele foi lavar os pés dos seus discípulos, desde aquela hora ele já está preditando a sua morte. Aí ele revela que vai ter entre eles um traidor. Por que eles não sabem? Será que eles ficou pensando só entre eles? Ele, não, nós aqui é os 12, nós sempre tá com ele, onde ele vai, deve ser um desses aí, ó, que não tá resistindo. Aí Pedro cutuca assim, João, né, presta atenção, Pedro cutuca João e fala, pergunta aí para Jesus. Aí João, intimidade, aquele que, olha só, aquele que se debruçava nos ombros de Jesus, poxa, então tinha intimidade. Era uma pessoa que tinha intimidade, não é qualquer um que deita no seu ombro, não é? Não é qualquer um que vai colocar a cabeça do lado do seu peito aqui, não é qualquer um. É quem tem intimidade. Aí Jesus revela, aquele que eu molhar o pão aqui, entregar, este que é o traidor. Então João sabia quem era o traidor. Só que ele viu que a revelação era para ele continuar com aquela revelação até que se cumprisse as escrituras. Pode ver que quando ele pega o bocado de pão, lá no Evangelho de João, o próprio João vai relatar que quando ele pega o bocado de pão e morde, Satanás já se apodera de Judas e Jesus fala, vai lá, faz o que você deve fazer. Então, era o dever dele fazer. Ele foi lá fazer. Porque Cristo conhece tudo, Jesus conhece tudo. Faça parte dessa intimidade de Jesus. Você nunca vai ficar enganado. Você nunca vai ficar enganado. Jesus quer ter intimidade com você.
Jesus quer que você debruça no ombro dele, para ele te trazer, sabe, as revelações mais profundas, para que você tenha uma ótima intimidade com ele e cresça espiritualmente. Creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele vai te dar a vitória, ele vai te dar, sabe, a sua bênção. Mas tenha intimidade com ele. Não seja apenas os 70, os 500 que viu a sua ressurreição, mas seja aqueles 3 que tem intimidade, que na hora da luta ele chama para você, chama para ficar perto. Vem, vem. É esse, temos que ser aqueles que estão dispostos a ter intimidade, sabe, ter um relacionamento puro. Às vezes vamos negar Cristo, como Pedro, mas na hora certa vamos dar a nossa vida por Cristo. Porque teve uma hora que Pedro falou: Jesus, que é isso? Eu vou dar a minha vida por ti. Aí Jesus fala: que isso, Pedro? Não está na hora. E eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas depois que Jesus vai de encontro com Pedro do lado daquela fogueira, com aqueles peixes assados, ele fala assim: Pedro, tu me amas como eu te amo. Depois daquele dia, Pedro começa a anunciar o Evangelho, começa a anunciar a obra do reino de Deus e começa a mostrar a glória do Deus Altíssimo, porque ele teve intimidade. Se ele teve intimidade, mesmo que ele teve falha, ele sabia de quem ele era íntimo e não deixou que se apagasse essa intimidade. Que Deus te abençoe e te ilumine e te cubra de todas as sortes de bênção, pois a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. E este Cordeiro é o nosso Cristo, aquele que foi enviado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, meu amigo. Creia nas promessas de Jesus. Jesus te ama.